Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa tarde. É uma alegria muito grande acolher cada um de vocês, cada um que veio para viver esse domingo conosco, cada um que veio para estar aqui na Canção Nova, para tirar este tempo para rezar, para dedicar um tempo para Deus, para ouvir a sua palavra. Da mesma forma, eu quero acolher cada um daqueles que estão em casa e agora nos acompanham pela TV, pela rádio, também pelos nossos canais de comunicação da Canção Nova. É muito bom também poder ter a sua presença, é muito bom, junto com você, viver esse momento todo especial. Vamos aplaudir quem está em casa nos acompanhando? E você que está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos viver juntos esse momento, vamos mergulhar na palavra de Deus, para que ela nos ajude a rezar, nos ajude a adentrar neste momento tão especial da vida da igreja, da vida de cada cristão. É a Semana Santa. Você sabe que os primeiros cristãos a chamavam de a Grande Semana, ou a Semana Maior. A Grande Semana não é pela sua duração cronológica, não é pelos dias que se celebram, mas por conter o grande, que é Jesus, por conter o mistério da vida de Jesus. E nós podemos fazer com que os nossos dias, as nossas semanas, meses e anos sejam grandes, sejam plenos, se nós colocarmos Jesus dentro da nossa vida. Se nós trouxermos o mistério da vida de Jesus para dentro da nossa vida, a nossa vida vai se tornar grande. Então, é a grande semana, é a semana maior, é a Semana Santa, para nos fazer também santos, para nos colocar nesta dinâmica do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, viva intensamente cada um desses dias. Viva intensamente cada momento que é especial. Faça de cada momento um momento profundo de oração, profundo de intimidade com o Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida. Mas, nós vamos começar, passo a passo com Jesus, a meditar sobre a sua vida, a meditar sobre o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E nesse dia de hoje, nós dedicamos a atenção especial para a paixão de Jesus, porque nós comumente chamamos de Domingo de Ramos, né? Na verdade, a procissão é de Ramos, porque o domingo é da paixão do Senhor. Qual foi o evangelho que nós ouvimos na missa de hoje? O evangelho da paixão de nosso Senhor. De modo particular, neste ano, que é o ano A, nós lemos o evangelho de São Mateus. Então, nós estamos mergulhando a nossa vida no mistério da paixão de Jesus. O que é a paixão? Que sentimento é esse? Que sentimento é esse tão nobre? O que ele faz conosco? A paixão entendida lá bem no seu cerne, no seu significado maior. Não é a paixão como costumeiramente se diz por aí, né? Que é um ventinho que passa e depois vai embora, um sentimento que passa e depois vai embora, mas é algo muito maior, muito mais profundo. Então, quando nós meditamos o que é a paixão de Cristo, Padre, o que é? A paixão de Cristo é o amor de Deus pela precariedade humana. Eu vou repetir. A paixão de Cristo é o amor de Deus pela precariedade humana.
Precariedade entendida como fragilidade, como miséria, como pequenez e até mesmo situações de pecado. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso nos afirma São Paulo. Então a paixão é esse amor de Deus por esta nossa precariedade. O amor de Deus, a paixão de Jesus, é o amor de Deus por pessoas, né? Eu estou vendo algumas aqui, mas tem milhares em casa. O amor de Deus por pessoas, como eu e como você, que de um minuto para o outro, podem passar do amor à negação, do amor à traição, do amor à rejeição de Jesus. Está claro para vocês? Está claro? A paixão de Jesus é o amor de Deus por pessoas como eu e você, que são capazes, na sua precariedade, de passarem de um momento a outro, um minuto, um segundo, do amor à negação, do amor à traição, do amor à rejeição de Cristo e da sua vida. Esse é o miolo, este é o cerne, é a centralidade da paixão de Cristo. O que é que você vai celebrar ao longo destes dias então? Eu vou celebrar a manifestação do amor de Deus por esta minha precariedade, por esta minha capacidade misteriosa de passar da fidelidade à infidelidade a Deus, de escolher muitas vezes o pecado, e para além dessa escolha errada, Deus permanecer me amando, Deus continuar me amando, não tomando em consideração as minhas misérias. Falando de um jeito clássico, falando de um jeito mais rebuscado, a paixão de Jesus é o amor pela dicotomia do coração humano. Você sabe o que significa a palavra dicotomia? Dicotomia é quando vai em duas direções. Dicotomia é divisão em duas partes. Dicotomia é duplicidade. Então, a paixão de Jesus ama o coração humano no mistério da sua duplicidade. Amor e negação. Amor e infidelidade. Amor e traição. Vejam onde que o amor de Cristo nos alcança. Nesta capacidade do nosso coração de fazer muitas vezes duas escolhas. Fazer uma escolha por Deus, mas minutos depois, tempos depois, fazer uma escolha também pelo pecado. E hoje, quando nós celebramos com toda a igreja a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós chamamos de procissão de ramos, nós podemos contemplar esta duplicidade, porque o primeiro exemplo que eu dou dessa duplicidade são as duas procissões que aparecem no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, esse ano, ano A, ele é um pouco mais sintético do que os outros evangelistas. Ele vai muito mais depressa ao ponto. Ele fala para judeus, ele escreve para judeus, ele é mais sintético. Então, a primeira duplicidade que aparece aqui são as duas procissões. Mateus capítulo 21, versículo 8. Você que está aqui ou você que está em casa, você pode anotar essas passagens bíblicas. Talvez o padre não consiga esperar você pegar todas elas pelo nosso tempo, mas depois você medita com calma. Mateus capítulo 21, versículo 8. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. Qual caminho? Em direção a qual cidade? Qual cidade? Jerusalém. Então a primeira procissão, ela vai em Jerusalém. E preste atenção, essa palavra que aparece aqui, caminho, do grego é odós. Odós é caminho. Por isso que vem a palavra sínodos. Já ouviu a palavra sínodo?
quer dizer quando caminha na mesma estrada. Sínodo quer dizer caminhar em comunhão, no mesmo caminho. Então, essas pessoas faziam o mesmo caminho de Jesus, era o mesmo Odós, na direção de Jerusalém, se alegrando com o Rei da Glória, aclamando Jesus, o Messias prometido, balançando seus ramos, jogando no chão as suas vestes, para que Jesus passasse montado naquele jumentinho, aclamando Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A primeira procissão. Mas como o coração humano é dividido, e aí Jesus experimenta a sua primeira paixão. Porque Mateus 27, 33 vai nos mostrar a outra procissão. Mateus 27, 33. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Você sabe que uma multidão acompanhava Jesus também para o Calvário. A segunda procissão apareceu aqui. Aquela que foi atrás de Jesus para o Calvário, gritando o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. Ou seja, a mesma capacidade que eu e você temos de entrar na procissão para Jerusalém para acompanhar Jesus, também mora no meu coração e no teu coração a capacidade de ir em direção a uma outra procissão. A procissão que quer crucificar Jesus. Por isso Jesus sofre. Sofre a paixão de muitas vezes eu e você ficarmos pulando de galho em galho, né? De igreja em igreja, a gente vai pulando, procurando, buscando, não deu certo aqui, eu vou para outro lugar. Muitas vezes mudando, procurando. Muitas vezes coração infiel. Coração que não se inquieta e pula de uma procissão para outra e passa de uma procissão para outra. Vamos lá, vamos voltar para Mateus 21. Mateus 21, versículo 9. Também Jesus experimentou a dor e a paixão de encontrar no seu povo, nos seus discípulos, duas reações. Eu falei das duas procissões, agora tem duas reações. Mateus 21, versículo 9, a primeira reação. As multidões que iam à sua frente, as que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Não foi isso que nós gritamos hoje? Não foi isso que nós cantamos? Hosana, Hosana ao Rei. A primeira procissão, a primeira reação, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas o coração humano é traiçoeiro. O coração humano dá espaço para outras reações. Mateus 27, 39. Veja a outra reação. Mateus 27, 39. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Outros que passavam ali o insultavam. Passamos de novo da reação do Hosana para o insulto a Deus. Pode parecer uma coisa muito distante de nós, porque longe de nós blasfemar contra Deus, insultar Deus. Mas isso pode sair, né? De outra forma, num palavrão. Isso pode sair numa ofensa a uma pessoa, um xingamento. Isso pode dizer uma palavra maldita que você lança sobre alguém, uma praga. Então, nosso Senhor sofre com esta mudança de reação. Um povo que o aclama como o Messias, como o Rei, como bendito. E depois, um povo que o insulta, que o amaldiçoa. Você viu muito bem, a primeira expressão que foi usada, Hosana. Depois, a segunda expressão usada, seja crucificado. Maldito quem é colocado no madeiro. Vejam,
Vejam, a paixão de nosso Senhor hoje, que nós somos chamados a meditar, entra nesse mistério do sofrimento do coração de Cristo, que vê o seu povo, que vê a mim e a você, o seu povo passar de uma reação para outra, de uma procissão para outra, de expressões a outras, porque permitimos muitas vezes que o pecado tome conta do nosso coração. Você é chamado hoje, você é chamada hoje, ao contemplar a paixão de Cristo, a expulsar essa duplicidade do teu coração. Você é chamado a expulsar esta duplicidade na sua vida. Nós somos chamados à fidelidade a nosso Senhor. Nós somos chamados a percorrer a sua estrada, o seu caminho. Nós somos chamados a glorificar o Senhor mesmo no momento da dor. Nós somos chamados a bendizer a Deus quando as coisas não vão bem. Nós não somos chamados a praguejar. Nós não somos chamados a murmurar. Nós não somos chamados a blasfemar contra Deus. Quando algo bate à nossa porta, sobretudo o mistério do sofrimento. Mas nós somos chamados a permanecer fiéis a nosso Senhor. Continuando sobre o mistério da paixão do Senhor, como eu disse a vocês, o evangelista Mateus, ele narra de uma forma sintética alguns elementos da paixão de Jesus. E eu queria destacar 3 desses elementos. O padre falou sobre essa experiência da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o seu coração que sofre, mas o padre quer também meditar com você sobre 3 momentos ou 3 personagens. Jesus no Getsêmani, e ali com os seus discípulos. Segundo, Jesus com Judas e Jesus com Pedro. Esses personagens, graças a Deus, que o autor sagrado, ele nos deu a possibilidade, através da narração da vida de Pedro, de Judas e dos demais discípulos, de tocar em algo que diz respeito a cada um de nós. Quando nós contemplamos a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono por parte dos discípulos, nós não estamos falando da vida de alguém, nós não estamos só lembrando da traição, da negação e do abandono de alguém, nós estamos tocando também na nossa ferida, nós estamos tocando na nossa infidelidade, nós estamos tocando no sofrimento que nós causamos ao coração de Cristo. Porque o autor sagrado, ele não poupou essas pessoas do relato. Graças a Deus que não poupou. Porque a experiência delas também descortina diante de nós aquela mania que nós temos de nos achar perfeitos, santos, imaculados, portadores, daquele objetozinho que fica aqui na cabeça, chamado auréola de santos. E muitas vezes, nós não colocamos o dedo na nossa ferida. Muitas vezes, nós não meditamos sobre as nossas traições, sobre as nossas infidelidades, sobre a capacidade que eu e você temos, eu vou repetir o que eu falei no começo, de passar de um momento ao outro, da fidelidade à infidelidade, do amor à negação, do amor à traição. E muitas vezes escondemos isso dentro de uma espiritualidade maquiada, uma espiritualidade frágil, superficial, que não deixa tocarmos lá dentro do nosso coração e descobrir também, pessoalmente, que nós fomos causadores da morte de Cristo, que nós também somos responsáveis pela morte de Cristo. Não vamos culpar aqui os judeus, não. Não vamos culpar aqui o Império Romano, não. Historicamente aconteceu, é factual. Historicamente, os soldados eram romanos, as autoridades civis eram romanas, era Pilatos.
As autoridades religiosas eram Anás, Caifás, judeus, fariseus, mestres da lei, escribas, pessoas religiosas. Historicamente, nós temos dados sobre o que aconteceu com Jesus. Mas espiritualmente, esta ofensa é minha e é sua. Esta paixão, Jesus a sofreu por causa de mim e de você. Nós também somos corresponsáveis por aquilo que Jesus passou. Vamos ver isso? Mateus 26, 36, a paixão de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, a partir do versículo 36, Mateus conta a paixão de Jesus vivida ali no Getsêmani. Vivida em dois aspectos. Com o Pai, presta atenção, com o Pai e com os discípulos. Por quê? Porque você sabe que Jesus foi ali, ele não foi passar momentos de distração, né? Jesus não foi para o Getsêmani para fazer yoga, não foi, absolutamente não. Jesus foi para o Getsêmani para rezar, primeiramente para estar na presença do Pai. E ele fez isso na companhia dos seus discípulos, que ele levou para lá. Você sabe que o relato está aqui, eu não vou ler tudo. Jesus, quando foi no Getsêmani, tomou consigo quem? Pedro e João. Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. Os três, né? Estavam sempre perto de Jesus. Aquela presença amorosa para ele. Então, a paixão de Jesus no Getsêmani foi nesses dois sentidos, em relação ao Pai e em relação aos discípulos. Jesus experimenta no Getsêmani, diz a palavra, uma tristeza. Jesus experimenta no Getsêmani uma angústia. Dois sentimentos que estão habitando o coração de Jesus. Isso aqui não é ficção, porque Jesus assumiu a nossa carne humana, então ele tinha tristeza, ele tinha angústia. A única coisa que Jesus não tinha era o quê? Pecado. Então ele tinha angústia, ele tinha tristeza. Tá? Jesus entende muito bem da sua angústia. Jesus entende muito bem da sua tristeza, tá? Ele sabe o que é ficar angustiado. Jesus sabe o que é passar a tristeza, e não é qualquer tristeza não, é uma tristeza até a morte, diz Jesus. Olha só que duro. Jesus diz para os seus discípulos, eu estou numa tristeza até a morte. Certamente, Jesus, nos tempos de hoje, entenderia muito bem de síndrome do pânico, tá? Jesus entenderia muito bem de crise de ansiedade. Jesus entenderia muito bem dessas enfermidades psicológicas. Se você passa por uma delas, entrega hoje nas mãos de Jesus esse teu sofrimento, porque ele viveu a paixão na carne humana e sabe o que é isso. E sabe o que é depressão. Jesus sabe o que é o sofrimento da alma, de você não ter palavras para explicar. E eu falo aqui com muito amor, com muito respeito, a quem vive o sofrimento destas doenças da alma. Porque a pessoa não sabe dar nome. Está doendo aqui dentro, mas eu não sei falar o que é. Está doendo lá dentro, mas eu não encontro uma saída. Eu não encontro uma luz para me libertar disso. Jesus viveu esta paixão. E aí, como Jesus não queria estar sozinho nesse momento de tristeza, de angústia, ele quer estar recolhido, ele quer rezar, mas ele quer fazer isso acompanhado. Ele quer estar na presença dos seus discípulos, dos seus amigos, Pedro, Tiago e João. E Jesus vai ali para buscar a vontade do Pai. Porque ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ai, como eu tenho que aprender tanto com nosso Senhor, a fazer essa oração completa, porque muitas vezes eu faço ela só até a metade. Já fiz recentemente, só até pela metade.
Senhor, afasta de mim esse cálice. E aí parei ali. Mas nosso Senhor foi até o fim. Sofreu a paixão para realizar a vontade do Pai. Mas aonde que entra a paixão, Padre, aqui no Getsemane? Entra porque nenhum dos dois responde a Ele. Nenhum desses dois que estavam ali, o Pai e o grupo dos discípulos, nenhum dos dois respondem ao pedido de Jesus, à súplica de Jesus. Sabe por quê? Porque os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. 3 vezes Jesus foi lá e eles estavam dormindo. Se estava de barriga para cima, devia estar até roncando. Certamente. Eles estavam dormindo. Eles não responderam ao apelo de Jesus. Jesus sofre. E o Pai? O Pai respondeu: meu filho amado, eu estou contigo, olha a minha mão. Falou isso? Nenhuma palavra. Nada. Jesus rezou e Deus não falou nada. Nada. Esta oração que Jesus fez, muitas vezes vai ser a minha oração e a sua oração. Porque Jesus pode também não responder nada quando você pedir algo a Ele, perguntar algo para Ele. Então vejam, a paixão de Jesus aqui está a nível vertical, o Pai não responde, está a nível horizontal, os discípulos dormem, não estão com Ele. Jesus sofre, Ele vive esta paixão profundamente. E como é que isto se atualiza hoje na minha vida e na sua vida? Quando nós também não acompanhamos Jesus na sua paixão. Quando nós também dormimos ou quando nós não falamos com Jesus. Quando nós também fazemos a dura experiência das nossas infidelidades na vida de oração. Que você possa colocar agora a sua consciência diante desta paixão de Jesus. Que eu coloque a minha consciência diante desta paixão de Jesus, porque ela também diz respeito a mim e a você. Quando muitas vezes, por preguiça, por má vontade, nós não rezamos, nós não vamos à missa, nós não meditamos a palavra de Deus, nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não vamos visitá-lo no Santíssimo Sacramento, nas nossas igrejas, nas nossas capelas, quando Ele permanece lá, sacramentado, vivo, e nós não o visitamos. Jesus também sofre essa paixão, por amor a mim e por amor a você. Mas nosso Senhor ganha força. Nosso Senhor ganha força mesmo sem ser ouvido, porque no final desse relato Jesus diz: levantai-vos, vamos, porque a minha hora está chegando. Jesus encontra força até mesmo numa oração que aparentemente não funcionou. Você entende isso? Jesus encontrou força numa oração que aparentemente não funcionou. O Pai não respondeu uma palavra. Os discípulos estavam dormindo 3 vezes, não estiveram com Ele, mas Ele encontrou força, porque muitas vezes vai existir um véu diante da voz do Pai, do querer do Pai, da vontade do Pai e do nosso coração. Muitas vezes o resultado da oração não vai passar assim claramente diante dos nossos olhos, não vai chegar claramente aos nossos ouvidos. Vai exigir de nós fé, confiança, vai exigir de nós abandono nas mãos de Deus, confiante que Deus está agindo, mesmo que aparentemente eu não esteja vendo nada, que eu não ouça nada, que Deus não esteja fazendo aparentemente nada, mas eu permaneço fiel a nosso Senhor. Tá claro, gente? Estou achando vocês meio com a sobrancelha assim, meio, né? Fazendo umas caras aí.
É o quê? É a luz aqui para ver o padre? Eu acho que é, né? Quando não estiver entendendo, dá um sinal assim, tá? Pega o ramo que vocês balançaram hoje de manhã, para o padre perceber que não tá dando para compreender, não. Mas eu acho que tá, né? Porque está muito claro para mim. Eu já apanhei muito, desde ontem, com esses textos. Então, vamos agora para a segunda paixão de Jesus, no relato de Mateus. De Jesus vivido com Judas. Nesses dias, né? Nós vamos estar contemplando também esta duplicidade do nosso coração, né? Muitas vezes que trai Jesus. Que trai Jesus. Mateus 26, 47. Mateus 26, 47. Na prisão de Jesus, no episódio da prisão de Jesus, está uma parte desta paixão vivida com Judas, e depois, lá no capítulo 27, a segunda parte, porque é o suicídio de Judas. Não é? O fim autodestrutivo que Judas viveu por causa da sua traição a Jesus. A primeira parte, Judas na ocasião da prisão de Jesus. O Evangelho de Mateus narra a prisão de Jesus, porque Jesus estava ali no Getsêmani com os seus discípulos, a gente está continuando, depois daquele momento de oração, e Jesus estava ainda falando com os seus discípulos, quando chegou Judas com a guarda do templo. Não é? Aonde é que Judas foi com os guardas? Onde eles estavam? Vamos lá, para vocês não dormirem. Aonde eles estavam? Que? No Calvário já? Não, onde? No Getsêmani. É, padre, no Getsêmani. Estou perguntando para fixar o lugar. Olha onde que Judas foi levar os soldados da guarda do templo. No lugar de intimidade deles. Porque o Getsêmani era vamos falar na linguagem nossa de hoje, uma casa de retiros de Jesus com seus discípulos. Era a casa de retiro deles. Era o lugar de intimidade deles estarem com o Pai, a sós, para rezar, para falar com Deus. E Judas, não se limitando em mostrar o lugar que Jesus estava, ele expõe o lugar de intimidade de Jesus com seus discípulos e também expõe um gesto de intimidade entre Jesus e ele. Qual foi? O beijo. O sinal que Judas deu para que os guardas soubessem quem era Jesus. O beijo. Vejam, meus irmãos, Judas, ele expôs o lugar de intimidade e o gesto de intimidade. Judas traiu a sua casa de retiros. Judas traiu o gesto de intimidade que ele tinha com o mestre. Certamente não era só ele que tinha o hábito de fazer esse gesto, os outros discípulos certamente manifestavam um gesto de carinho, dando um beijo no rosto de Jesus. Vejam, Judas faz Jesus experimentar esta paixão de trair o lugar da intimidade. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós também traímos o lugar da intimidade. É duro pensar esta nossa traição, mas ela é necessária. Porque quantos de nós também não experimentou a traição dos lugares de intimidade, dos gestos de intimidade? Vamos falar isso na nossa linguagem? Quantos maridos traem o leito nupcial? E vice-versa. Quantas mulheres traem o leito nupcial? Quantos filhos traem a casa dos pais? Quantas pessoas traem amizades, relacionamentos, lugares, estou falando aqui relações. Quantas pessoas também, né? Hoje, com os meios de comunicação tão evoluídos, né? Com as redes sociais, grupos que a gente tem no celular, quantas vezes aqueles lugares que deveriam ser lugares de sacralidade, lugares de intimidade, se tornaram lugares de perdição.
Quantas pessoas traíram Jesus entregando a sua intimidade assim? Quantas pessoas, quantos de nós, cristãos, católicos, que traímos os gestos de intimidade? Qual é o gesto de intimidade maior que nós católicos, por exemplo, fazemos no domingo? Qual é o gesto? A gente entra até numa fila para poder fazer ele, né? Para receber quem? Jesus na Eucaristia, né? Ou na palma da mão, com toda a dignidade, ou diretamente na boca, em pé ou de joelhos. Quantos de nós traímos, muitas vezes, este gesto de intimidade? Porque, não sei se você sabe que a palavra, inclusive, adoração, fala de toque, de beijo de lábios. Adorar é justamente isso, é com os lábios. E muitas vezes, nós traímos esses elementos de intimidade que nós temos com Jesus por causa do nosso pecado. Por causa daquele mistério que o padre falou no começo, né? Aquela duplicidade de passar muitas vezes da fidelidade para a infidelidade. Eu entro na fila da comunhão, eu saio da missa e acabo com as pessoas, na fofoca, a destruição da fama da pessoa, da boa reputação da pessoa, ou sai falando mal do padre, ou sai falando mal da comunidade, e etc, etc. Quantas vezes nós traímos estes gestos de intimidade? E pode ser traição, fora como dentro, né? A gente às vezes está dentro da missa, com celular, a gente está dentro da missa, mas com a cabeça lá, na lua, a gente está dentro da missa, mas o coração está distante do Senhor. Essas realidades, elas precisam entrar na nossa reflexão pessoal, porque muitas vezes nós também traímos o Senhor. Como foi que Jesus chamou Judas depois desse episódio? Depois do beijo da traição? Traidor, miserável, como pode você, Judas? Foi assim que ele respondeu? O Senhor falou a palavra, amigo, amigo. Foi com esta expressão que Jesus se referiu a Judas no ato da traição, meus irmãos. Quando Jesus experimentou a paixão, a dor de ser traído, quando Jesus passou pela paixão, ou seja, amando a condição humana na traição, Jesus não abriu mão daquilo que ele havia dado para Judas. Jesus deu um lugar privilegiado para Judas. Jesus deu um adjetivo privilegiado para Judas: amigo, discípulo. E tem mais. Jesus deu para Judas um encargo bem enigmático. Você sabe qual era a função de Judas no grupo? Ele tomava conta do quê? Do dinheiro. Gente, mas era um homem corrompido por causa de dinheiro, porque inclusive ele vendeu Jesus pelas moedas de prata. Como é que Jesus coloca como econômico, o seu econômico, alguém que tinha problema com dinheiro? Como pode? É paixão, isso é amor. É amor de Deus. É amor de Deus que confia a nós determinadas realidades, que coloca nas nossas mãos realidades diante das quais nós nos deparamos e contemplamos a nossa incapacidade, a nossa indignidade, a nossa incapacidade de levar adiante esse tesouro, porque a gente reconhece o vaso de barro que nós somos. Mas mesmo assim, Jesus deu para Judas o encargo de econômico. Judas certamente presenciou aquele diálogo de Jesus com o jovem rico, aquele que era apegado aos bens materiais, lembra da história? Que não quis deixar tudo para trás, os seus bens, para seguir Jesus. Certamente Judas estava ali, escutando, né, a proposta de Jesus para o coração daquele homem. O que será que sentiu Judas, vendo Jesus fazer o apelo para aquele jovem, para deixar o apego aos bens materiais para segui-lo, hein? Judas não deixou a palavra de Jesus cair dentro do coração dele. Se Jesus não falou com a sua voz, verbalmente, certamente Judas sentiu dentro dele
um apelo: Judas, Judas, cuida do teu coração, porque o demônio vai te pegar pelo dinheiro. Certamente aquele apelo já estava no coração dele. Certamente Judas estava no episódio de Zaqueu. Certamente Judas viu Zaqueu descer daquela árvore, acolher Jesus na casa e dizer para Jesus: eu vou agora vender a metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres. Se eu fraudei alguém, eu vou restituir quantas vezes for necessário para suprir o mal que eu fiz. Certamente Judas viu aquela conversão daquele homem apegado ao dinheiro, mas não deixou a graça de Deus tocar o seu coração. Não deixou que a graça de Deus entrasse dentro do seu coração. Jesus sofreu a paixão da traição de Judas. E qual foi o fim dele? Mateus 27, de 3 a 5. Judas, tocando na sua consciência, tenta voltar atrás, mas quando ele percebeu o mal que ele havia feito, ele saiu e se suicidou. A autodestruição. O fim autodestrutivo de Judas, por causa da incapacidade dele de deixar a graça de Deus, a presença de Cristo entrar no coração dele. Falando numa linguagem nossa, vamos encontrar dentro de nós também essa duplicidade. Sabe quando a graça de Deus está lá chegando, lá, vai tocar lá aquela parte do seu ser, do meu coração e do teu coração, que você sabe: nossa, se Deus tocar ali, se a graça dele entrar ali, se eu permitir que Deus toque nisso, a minha vida vai transformar. E aí você não permite que a graça chegue. Você coloca uma barreira, um bloqueio à graça de Deus e não permite que Deus toque aquilo que diz respeito realmente a você. Aquilo que realmente é o seu calo, o seu calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, o seu pecado básico, aquilo que vai transformar a sua vida, você não permite. E a graça de Deus passe. Não deixe ela passar. Não deixe. Não deixe ela passar. Permita que a paixão de Cristo toque o seu coração e traga você de volta para a vida. Terceira e última, a paixão vivida com Pedro. Mateus 27, do versículos 69 ao 75. Mateus 26, dos versículos 69 a 75. Nós estamos falando aqui de qual episódio na vida de Pedro? A negação. A paixão de Jesus vivida com Pedro, nesse mistério da negação de Pedro à pessoa de Jesus. Era a hora de Jesus de glorificar o Pai, mas era também a hora de Pedro. Era a hora de Pedro realmente dizer: eu sou discípulo de Jesus. Era a hora de Pedro dar provas do seu amor a Jesus. No momento em que Pedro é chamado a dizer: realmente eu sou discípulo dele, eu vou com ele até a morte. Porque vocês sabem que ele falou um monte de coisa, né? Foi tanto de declaração de amor, né? Nós vamos falar já já disso daí. Mas aí, ao invés de Pedro dar provas do seu amor a Jesus, Pedro revela a sua esquizofrenia espiritual. Padre do céu, o que é isso? A sua esquizofrenia espiritual. Por quê? Pedro entende, mas não faz. Pedro diz, mas não faz. Pedro fala uma coisa e faz outra. Esquizofrenia espiritual. A capacidade que Pedro tem de passar, que eu falei no começo, né? De uma hora para outra, de passar da fidelidade, de juras de amor ao seu mestre e Senhor, a negação. E negação em 3 níveis aqui, tá? Não sei se você já percebeu, são 3 formas de negação. O quadro que se apresenta da negação aqui, ele passa do
não sei, não conheço, e eu vou praguejar esse homem e a vida dele. Olha só que sério. Não foi só negação qualquer. Foram 3 níveis de negação. A primeira negação de Pedro. Pedro negou a experiência. Quando a mulher chegou para ele e falou assim, mas você não estava lá na Canção Nova? Né? Sentado lá na primeira cadeira, olhando para o padre, né? Balançava a cabeça, ajudando o padre a se comunicar. Está muito bom, viu? A sua atenção aqui está me ajudando muito. Né? Você não estava ligado no canal da Canção Nova? Não era você que tinha ligado na TV Canção Nova naquela hora? Aí a resposta de Pedro, eu não sei do que você está falando. Não, eu não sei. Pedro negou a experiência. Eu não sei do que você está falando. O discípulo chamado por Jesus, o primeiro papa da igreja, a rocha firme, a pedra que Jesus escolheu sobre a qual construir a sua igreja, diz categoricamente, eu não sei do que você está falando. Vejam, a paixão de Jesus que toca a negação de Pedro de uma experiência. Pedro havia experimentado muitas coisas. Pedro tinha sido testemunha de eventos salvíficos, de teofania, de ação de Deus, do poder de Deus na vida de Jesus. E o que ele fez com essa experiência? Eu não sei nem do que você está falando. Não sei. Muitas vezes tem isso no meu coração e no seu coração, infelizmente. Muitas vezes, você já percebeu que muitas vezes nossos comportamentos estão dizendo isso para Jesus, eu nem sei do que você está falando. Nossa forma de nos comportar, as escolhas que às vezes nós fazemos, parecem dizer isso, eu não conheço. Pessoas que fizeram experiências carismáticas, pessoas que fizeram experiências na renovação carismática católica, que hoje não sabem nem o que é orar em línguas. Pessoas que fizeram experiências do poder de Deus, do derramamento do Espírito Santo, e hoje estão sendo conduzidas pelo espírito do mundo, não é? Se transformaram num monte de coisa, menos em profetas e pregadores. Marqueteiros, coaches e muitas tantas outras coisas, mas se esqueceram que são profetas, que são pregadores, que são anunciadores do reino, que são anunciadores da paixão de Jesus, e começaram a pregar um caminho fácil, o caminho da prosperidade, da riqueza, do bem-estar humano, da realização humana nesta terra. Essas pessoas também estão aqui, somos nós, sou eu, você, que muitas vezes negamos a experiência. Grave no teu coração essa experiência de hoje. Grave no teu coração o que Deus está falando com você e transforme isso em vida. Transforme isso em mudança de vida, em testemunho, em uma vivência nova do seu ser cristão onde você está, na sua casa, na sua família, para você que está acompanhando, onde você está, viva essa experiência, deixe essa experiência tocar você, deixe essa experiência transformar a sua vida. Mas não ficou só nesse nível não, porque além de Pedro negar a experiência, Pedro negou a pessoa de Jesus, pior ainda. Ele disse, eu não conheço este homem. A tradução é bem assim. Pedro, quando a mulher falou para ele, mas você não estava lá? Eu não conheço este homem. Este homem que mudou a vida dele. Esse homem que colocou o olhar sobre ele. Esse homem que tirou ele daquela vida de pescador e transformou-o em pescador de homens, de almas para Deus. Ele disse que não conhecia ele. O homem das palavras, Pedro, quantas palavras Pedro falou para Jesus? Senhor, eu morro por causa de você.
Senhor, que isso nunca te aconteça. Senhor, eu te amo, meu Senhor e meu Deus. As declarações de amor, as promessas que Pedro fez, o homem dos louvores, das declarações de amor a Cristo, foi capaz de dizer: eu não conheço este homem. Os mesmos lábios que proclamaram: tu és o meu Senhor, foram os mesmos lábios que disseram: eu não conheço esse homem. E não para aí, porque o terceiro nível de negação, além de negar a experiência, além de negar a pessoa de Jesus, ele negou a fraternidade, ele negou as suas origens. Porque alguém perguntou para ele: mas você não é um deles? Porque o seu sotaque te entrega. Uai. Você não é um deles? Ele disse: não. Eu não sei do que você está falando. Além de Pedro negar a experiência que ele fez, a pessoa de Jesus, ele nega os seus irmãos. Eu não sou desse grupo aí. Eu não pertenço a esse grupo. A ferida da fraternidade. A paixão de Jesus num nível, 3 vezes, o nível da experiência da sua pessoa e do grupo daqueles que ele escolheu para constituir como seus discípulos, como seus apóstolos. Pedro também nega a experiência da fraternidade. E diz a palavra que ele começou a praguejar. A praguejar e a jurar: eu não sei do que você está falando, eu não conheço essas pessoas, eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com isso. Vejam que nível que foi a negação de Pedro. Eu volto ao que eu falei no começo. Por quê? Por causa daquele mistério, da duplicidade que está aqui dentro do meu coração e do teu coração. Daquela capacidade que eu e você temos de passar de um momento ao outro, da fidelidade à infidelidade, do amor à traição, do amor à negação. Esta incapacidade que nós temos de permanecer fiéis com nosso Senhor até o fim. E vamos pelo caminho negando, traindo, deixando-o, abandonando, desprezando o mistério do seu sofrimento e da sua cruz. Responde para o padre: o que significa a paixão de Jesus? Vamos lá, o momento da prova, da tarefa. Para você levar para casa. O que é a paixão de Jesus? O amor pela miséria humana, pela precariedade humana. O amor por pessoas que de um momento ao outro pode passar da fidelidade à infidelidade. Esse é o mistério, meus irmãos e irmãs, que a igreja nos leva a meditar hoje. É nesse mistério que a igreja quer mergulhar a nossa vida hoje. No mistério da nossa precariedade. Mas muito mais, no mistério do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo por esta precariedade, por esta miséria, por esta fragilidade, para que eu e você sejamos levantados, sejamos restaurados, sejamos salvos, sejamos libertos, para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte no próximo domingo. Deu para entender? Deu? Ficou claro? Então valeu a pena vir aqui hoje à tarde. Valeu a pena para mim também. Porque eu e você, nós sabemos que apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias, a gente sabe em quem nós colocamos a nossa confiança. A gente sabe que os efeitos da paixão de Jesus, eles se fazem sentir na nossa vida. Porque quando essas portas se fecham diante de nós por causa do nosso pecado, outras portas se abrem, né? E a porta da misericórdia é esta abertura de cada coração para a graça de Deus de novo. Só para finalizar, quando Pedro
negou Jesus pela terceira vez, o que aconteceu? Um animalzinho muito simpático, né? Apareceu em cena. O galo cantou. O que Pedro experimentou na sua consciência, porque a palavra diz que ele saiu e chorou amargamente. Então imagina como é que foi esse choro, né? Ele saiu e chorou amargamente. O que ele experimentou na consciência, Jesus experimentou no coração. Aquela dor. Mas aí, meditando sobre essa expressão da palavra de Deus, desse galo, eu lembrei do sacramento da reconciliação. Eu lembrei do sacramento da confissão. Quando nós também tomamos consciência do nosso pecado, iluminados pela graça de Deus, nós também tocamos no coração de Jesus e do coração dele jorra sangue e água, misericórdia para nós, perdão dos nossos pecados, perdão das nossas faltas. Nós não estamos condenados. Nós não estamos condenados a morrer nos nossos pecados. Se nós nos unirmos a Cristo, recorrermos ao seu mistério redentor e passarmos dessa vida velha para uma vida nova. Você quer? Sim? Vamos ficar em pé? Você que está em casa também? Eu sei que você quer. Eu sei que você deseja esta graça. Então vamos, no final desta pregação, nos preparando para a adoração, mergulhar o nosso coração na presença de Jesus, no mistério da sua paixão. No mistério da sua paixão. Nós vamos adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Mas agora, antes de começar a adoração, você vai abrir o teu coração e vai apresentar para Jesus as tuas misérias. Você vai apresentar para Jesus as tuas infidelidades. Você vai apresentar para Jesus a capacidade que você teve muitas vezes de escolher o pecado, de rejeitar Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, vá rezando agora, reze a sua vida. Reze a sua vida, reze esse mistério de amor, reze na presença do Senhor. O que está aí dentro? As tuas fraquezas, os teus pecados, as tuas infidelidades. Fale agora com Jesus, solte a sua voz, com as suas palavras. Do que está brotando do teu coração, vai entregando para Jesus, no mistério da sua paixão, as tuas infidelidades, as tuas traições, negações, as vezes que você abandonou o caminho do Senhor, pelas vezes que você o deixou, pelas vezes que você abandonou a sua espiritualidade, a sua vida de oração, a sua vida com Deus e se afastou do Senhor. Peça agora a misericórdia dele para a tua vida. Suplique a misericórdia do Senhor sobre você. Coloca o teu coração diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou um necessitado. Derrama sobre mim o Teu Espírito, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Manda o Teu Espírito Santo para que eu reconheça também aquilo que eu fiz, Senhor, de errado. Vem me curar, Jesus. Vem me libertar, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Ergue o seu braço, peça: eu preciso. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem, Espírito Santo.
Santo.